Fala galera, beleza? Vitório Sante na área aqui, CEO da Academia Rafael Toro. Hoje a gente trouxe um vídeo super especial para vocês. São questões do módulo 2 do CFP, Gestão de Ativos e Investimentos. A gente sabe que é um dos módulos mais difíceis da prova, é um módulo que tem 26 questões, então é um módulo também longo aí, e você vai estar preparado se você souber resolver essas questões que a gente separou aqui cuidadosamente para vocês resolverem, beleza? O Toro vai resolver elas aqui, mas antes eu quero fazer um pedido. Deixa o like nesse vídeo, te inscreve no nosso canal, comenta aqui também se fez sentido para você esse material, que a gente vai continuar construindo outros aqui, beleza? Vai lá, Toro, toca a ficha aí. Rafael está interessado em adquirir ações de uma empresa do ramo de serviços essenciais e, por isso, está acompanhando sua cotação diária. Enquanto a ação estava com o preço de R$12, Rafael decidiu não comprar, pois notou uma tendência de queda. Passado alguns dias, a ação chegou a custar R$10. E Rafael seguiu não comprando, pois esperava o mercado estabilizar com medo de que ela seguisse se desvalorizando. Na última quarta-feira, a ação teve alta em seu preço e chegou a custar R$16. Porém, agora, Rafael permanece sem comprar, pois acredita que ela está cara e prefere esperar o seu preço retornar aos R$12 iniciais. Desta forma, segundo as finanças comportamentais, Rafael demonstrou mais claramente estar influenciado pelo viés heurístico chamado de quê? Rafael olhou, vou comprar essa desgraça aqui. A ação estava R$12, Vou comprar. Mas vou dar uma seguradinha. Beleza. Estava 12. Aí a ação veio para 10. Aí disse, medo. Aí a ação veio para 16. Quando estava 16, ele falou assim, eu vou comprar exatamente neste preço. Nos 12. O que ele está fazendo? Ele está trancado. Está ancorado. Nos 12. É isso que está acontecendo com ele. Ele está trancado nesse preço. Se quando voltar a 12, ele disse, agora eu vou comprar. Mas Toro, chegou um momento que ele não comprou, porque ele achou, será que vai acontecer? Quando veio para 10, ele não comprou, não fez nada. Isso não é aversão à perda, não. Porque a aversão à perda é quando cai, eu compro. E quando sobe, eu vendo. Não, ele falou, não tem aversão à perda. Ele só está preso num preço, que por enquanto não toma decisão. Ficou com medo, será que vai, não vai? Quando subir, pior que estava barato mesmo. Então quando voltar nos 12, aí eu compro. E isso é ancoragem. Quando eu tranco num preço, e eu acredito que aquele preço é um preço que vai fazer sentido. Então letra A, representatividade, eu não estou pegando o passado e representando para o futuro. Nada disso. Aversão à perda, não demonstrou nada de vender quando sobe e comprar quando cai. Framing, que é o quê? Quando eu apresento o mesmo problema de uma maneira positiva e negativa. Quando é positivo eu quero, quando é negativo eu não quero. Então esse é o framing. E D, ancoragem, exatamente, eu estou preso num preço. Resposta correta à nossa letra D de Dinamarca. O índice de mercado Ambima, conhecido como IMA, é referência para os investimentos em renda fixa. O IMA é formado por uma carteira de títulos públicos semelhante à que compõe a dívida pública interna brasileira. Isso significa que o indicador apresenta os mesmos papéis na mesma proporção da dívida. Ele é chamado de IMA geral. Para retratar essa variedade de títulos existentes, são calculados diferentes indicadores. Eles reúnem ativos de características semelhantes e são chamados de subíndice. Em relação ao subíndice IMA-B, podemos afirmar que, então, todo o texto que está lá em cima, ele não precisava. Sério? Por quê? Porque a única coisa que nos interessava era, em relação ao subíndice IMA-B, podemos afirmar que quando os textos são muito longos, a estratégia para a gente não perder tanto tempo numa prova, é primeiro ler pelo final. Sério? Nossa, os textos são... Deixa eu tentar ver o final. Aí, para quê? Porque você vai ver, em relação ao subíndice IMA-B, podemos afirmar que... E aí, a sua leitura já vai para onde? Ela já vai direcionada para o texto. Então, o que é essa sobre IMA-B? Então, o texto, não tem nada relevante. Nada. Então, tá. Então, eu sei o que é o IMA-B? Sim, eu sei o que é o IMA-B. O que é o índice de mercado Ambima-B? Ele vai utilizar a nossa NTN-B,
Sério? Sim, ele vai utilizar a NTNB para fazer esse subíndice. Nós temos o IMA-C, que ele vai utilizar a NTNC. Nós temos lá outros índices, o IMA-S, que ele vai usar a Selic, né, que é as LFTs. Nós temos outros índices, IDKA, que eles vão utilizar a duração constante dos índices e tudo mais. Então, eles têm vários índices. Aqui, o IMA-B, ele utiliza a NTNB. Ah, legal. E o que fazer o NTNB? Ela vai fazer através do quê? Do IPCA. O IPCA. Isso é uma característica interessante nos índices da Ambima. É que a Ambima ela diz que ela só vai pegar todos os ativos para poder negociar e poder fazer o seu cálculo, todos aqueles que vão vencer mais de um mês. Como assim? Se tem algum ativo de um NTNB que vai vencer em até 30 dias, ela ignora do seu cálculo. Ela ignora. Ah, vai vencer amanhã. Ela nem utiliza esse cara, é só a partir de um mês. De um mês para frente. Então, isso aqui é uma das maneiras que a Ambima faz um filtro nos ativos. De um mês para frente. Então, tá. Mas eles vão utilizar o IPCA e esse cara, e somente títulos públicos. E aí ele está escrevendo, ó, acompanha a dívida. Ó, uma carteira de títulos públicos, né? Esse é o cara. Então não vai falar sobre debêntures, CDBs, nada disso. Apenas de títulos públicos. Todos os índices da Ambima, do IMA, tá? Então, ó, letra A. Pondera-se os preços de todos os títulos públicos atrelados à inflação e IGPM. Ó, primeiro que não são todos os títulos. Todos. Segundo que não é IGPM. Através de uma capitalização a mercado pelas quantidades teóricas do período base, né? Então aqui tem uns dois errinhos, né? B. Pondera-se os preços de todos os títulos por atração à inflação e IPCA. Não são todos. Por exemplo, os primeiros 30 dias não vão considerar. Beleza. Através de captação de mercado pelas quantidades, né, teóricas do período base. Então, às vezes a gente tem que achar uma palavrinha que a gente vê que onde tem um erro, né? C. Pondera-se os preços dos títulos públicos atrelados à inflação e IGPM. Opa, IGPM não. IGPM é a IMA-C. Mas tem IMA-C? Tem IMA-C. Tem NTNC? Sim. O governo não emite mais títulos atrelados ao IGPM, não emite. Mas existem lá títulos que já foram emitidos lá atrás. O governo só não emite mais, mas existem títulos sim, que existem os seus devidos prazos e tudo mais, tá? E D, pondera-se os preços dos títulos públicos atrelados à inflação IPCA com vencimentos acima de um mês. Verdade, né? Através de capitalização de mercado, ou seja, os preços de mercado, né? Pelas quantidades teóricas do período base. Verdade, tudo certo. Exatamente, ele é o preço de mercado, a capitalização a mercado, qual é o tamanho dele, né? E todos eles que vão vencer acima de um mês. Então a resposta correta para nós é a nossa letra D de Dinamarca. Com relação ao modelo de Gordon, podemos afirmar que, e nos deram alternativas em nenhum cálculo, né? Então, letra A, é um modelo aplicável se a taxa de crescimento dos dividendos for maior que o custo de capital próprio. Mentira! Meu Deus, Toro, mas como é que tu sabe? Vou te explicar o que é o modelo de Gordon, né? Esse cara aqui, né? O que é o modelo de Gordon? Veio o modelo de Gordon para dizer o seguinte, ó. Como que eu posso dizer qual que é o valor justo de uma empresa? Através dos seus dividendos. Através de dividendos? Exatamente. Mas através de dividendos, ó, dividendos perpétuos. Perpétuos. Quer dizer o que, perpétuos? Quer dizer que não acaba nunca. Nunca, nunca, né? E como é que a gente calcula a perpetuidade? Perpetuidade a gente calcula assim, ó, percentual T, né? Percentual T. Ih, lá é assim que calcula a percentual. É a percentual T, a gente descobre o total que você tem de dinheiro para comprar aquela renda. Que é a mesma coisa. Qual que é o valor justo que eu compro uma empresa, né, para receber aquela renda? E para isso eu preciso de taxa e eu preciso do total da renda. Mas qual que é o modelo, então? Como é que eu calculo isso? Através de uma fórmula, né? É igual a fórmula da perpetuidade. Como que é a fórmula da perpetuidade? Vou botar um P da perpetuidade. É assim, ó. É bem assim, ó. É a renda que eu quero ter, parcela, PMT. Quero 2.000. É 2.000 dividido por uma taxa. É isso? Exatamente. Eu quero ter uma renda de 10 mil reais. 10 mil reais. 10 mil reais. E eu sei que a aplicação rende 1%. 0,01. Se eu dividir isso aqui, vai dar quanto? Vai dar 1 milhão. E é o valor que eu preciso, 1 milhão. O valor justo para essa renda é 1 milhão. E é assim que funcionam os dividendos. Só que em vez de você botar os 10 mil, você bota o valor do dividendo por ação. Em vez de botar 0,01, você vai botar uma taxa. Uma taxa. Exatamente. Só que ele fala o seguinte, além de tudo, não é só dividendos perpétuos, são dividendos que têm, ó, crescimento. Crescimento que a gente vai chamar de crescimento constante. Vai ter um crescimento constante. Então, qual que é o modelo de perpetuidade dos dividendos que crescem constantemente? Então, ele usou a mesma fórmula, a mesma ideia. Só que em vez desse PMT aqui, ó,
Ele falou o seguinte, ó, o P0, o preço da ação hoje, que é igual ao P lá de cima, né, o preço do imóvel, da renda que tu quer, o P0, ele é igual ao dividendo que tu vai receber, o próximo dividendo que tu vai receber, então a gente chama de D1, dividido por uma taxa. Que taxa é essa que ele utilizou? Ele falou o seguinte, ó, qual que é a taxa? A taxa que o investidor vai exigir. O investidor vai exigir. Então, essa taxa que o investidor vai exigir vai chamar de KS. Como é que a gente pode calcular o KS? Através daquela fórmula do CAPM, né? O retorno exigido ou requerido, ele é a taxa livre de risco, mais o prêmio pelo risco em relação ao beta. Mas é a fórmula do CAPM. É o retorno exigido do acionista. Só que ele tira aqui embaixo, perceba, aqui embaixo, quanto maior o KS, maior retorno exigido, menor o preço da ação. Por quê? Quanto maior o número quando divide, menor o número. Eu tenho 10 fatias de pizza, vou dividir em 5 pessoas, dá 2 para cada. Tenho 10 pedaços de pizza, vou dividir em 2 pessoas, 2, dá 5 para cada. Percebeu que quando o número embaixo é maior, diminui em cima depois? Entendi. Mesma coisa. Quanto maior o retorno exigido, menos eu pago pela empresa. Quanto menor o retorno exigido, mais eu pago pela empresa. Ok. E por que eu estou te falando isso? Porque crescer é bom ou é ruim? É maravilhoso, Touro. É bom. Então, por isso que fica menos growth, menos G. Porque se eu tenho um crescimento de 20%, um retorno exigido de 20%, mas a empresa cresce 15%, 20 menos 15 dá 5. Dá 5. Eu aceito pagar muito mais caro pela empresa. Por isso eu desconto embaixo, porque eu vou diminuir do retorno exigido. Porque esse cara é benefício. Mesmo com sinal negativo, claro, se embaixo é ruim, em cima é bom. Em cima é bom, embaixo é ruim, não é verdade? Quanto menor for embaixo, melhor. Em cima, quanto maior for em cima, melhor. Então, em cima é bom, embaixo é ruim. Então, diminuir de baixo é bom. Então, o crescimento é um benefício, por isso fica negativo. E o que está dizendo a alternativa 1? Que a taxa de crescimento aplicável se a taxa de crescimento dos dividendos, ou seja, o G, o growth, for maior que o custo do capital próprio. Que o custo do capital próprio é o KS. Se for maior, não faz sentido. Como é que eu vou ter uma taxa negativa? Eu exijo 20, a empresa cresce 22, dá menos 2. Não tem como. O growth tem que ser menor do que o retorno exigido, porque o growth é um benefício. Então não pode ser maior. Aqui tem que ser menor. Você vai poder calcular esse cara se for menor. Se o G for menor do que o KS. G é menor que KS. Aí vai dar para calcular, senão não vai dar para calcular não. Então tá. B. É uma variação do modelo de análise de fluxo de caixa descontados, pressupondo como variáveis os dividendos sendo constantes. Não. Os dividendos sendo constantes, não, os dividendos vão crescer. Os dividendos têm crescimento. Não tem dividendos constantes. É para ser crescimento dos dividendos. E a taxa de desconto sendo o retorno exigido do investidor. Aí sim estaria certo, mas ali que dá o erro, né? A gente está dizendo que os dividendos irão crescer a uma taxa, né? Esse é o cara. C. É uma variação do modelo de análise de fluxos de caixa descontados que pressupõe que o crescimento de dividendos ocorra a uma taxa constante. É verdade. Os dividendos irão crescer a uma taxa constante, esse cara aqui. Isso aqui tá certo. Esse cara tá certo aqui, ó. É um modelo que eu faço o fluxo de caixa descontado. Qual o fluxo? Os dividendos. Os dividendos é o dinheiro que eu vou receber. É um fluxo de caixa. O fluxo está entrando. Mas que ele vai crescer constantemente a essa taxa G. E D é extremamente utilizado dentro da análise técnica. Não, é análise fundamentalista, devendo ser aplicada em empresas que possuem seu crescimento de dividendos constante. Né? O erro está ali na análise técnica, é uma análise fundamentalista. Resposta para nós, a nossa letra C, C de coração. Considere as seguintes afirmativas sobre o API, né? 1, 2 e 3, né? Então, quando é 1, 2, 3, a gente primeiro lê a pergunta, né? Está correto o que se afirma aí? O que é o API? É a análise do perfil do investidor, né? Que tem que ser feita, né? A gente vai fazer desse nosso amiguinho. E, com um grande detalhe, ela tem que ser atualizada a cada 2 anos. E mantida a cada 5 anos, né? Ou seja, tem que guardar esses documentos por 5 anos, né? Mas tem que ser atualizada a cada 2 anos, né? Não confunda a manutenção com o conheça seu cliente. O conheça seu cliente, ele é um documento de lavagem de dinheiro. E sendo de lavagem de dinheiro, ele tem que ser 10 anos. Lavagem de dinheiro, 10 anos. A API é 5. 1. É um documento para verificar a disposição do cliente em correr riscos
E quais investimentos podem ser ofertados ao investidor? Verdade, né? Ele é uma proteção do investidor. Por quê? Porque ele vai ser conservador nos termos básicos. Conservador, ó, ok? Mas ele também pode ser moderado. Moderado. Tá aqui, ó. Ou ele pode ser o quê? Arrojado. 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 E por que eu fiz essas caixinhas? Porque é o seguinte, ó. Todos os produtos considerados conservadores pode ser ofertado para qualquer pessoa. O verdinho, o douradinho ou o vermelho. Porque o vermelho engloba todos. Mas os produtos moderados só podem ser ofertados para quem é moderado ou arrojado. Conservador não pode. Não pode. Quando o produto é moderado, não pode. E quando o produto é arrojado, não pode ser ofertado. Não pode ser ofertado porque é conservador e moderado. Não quer dizer que a pessoa não possa fazer. Não pode ser ofertado. Então é para a gente identificar esse perfil e ver quais produtos a gente pode ofertar ao investidor. Então isso aqui é verdade verdadeira. 2. É obrigatório o seu preenchimento antes de começar a realizar qualquer aplicação financeira de instituições financeiras, né? É qualquer? Não. Não é qualquer. Não. Se a pessoa tem só poupança, não precisa fazer, por exemplo, esse cara aqui. Entendeu? O cara só vai botar lá, tem que fazer preencher documentos, ele não precisa. Então existem aplicações como poupança, tem aplicação como dos fundos simples também, não precisa, né? Mas começar a fazer investimentos, aí vai precisar. Né? Vai precisar. Mas não é qualquer aplicação financeira, não é qualquer. Qualquer não. Então, nas suas 99,999, sim. Mas poupança, por exemplo, não precisa. Então, ficar atento nesse cara aqui. Então, a 2 é falsa. E a 2 sendo falsa, né? A gente já percebe que a 3 vai ser falsa, né? O prazo máximo para sua aplicação é de 24 meses, caso o cliente não tenha realizado nenhum investimento durante esse período. Não é caso o cliente, é para todos os clientes. Caso o cliente. Não, qualquer cliente, ele vai ter que fazer a atualização a cada 24 meses. Claro que existem instituições financeiras que diminuem o prazo. 1 ano, 6 meses, que não pode aumentar. Aumentar para 36, não, a atualização tem que no máximo 24 meses, para qualquer tipo, né? Então, 3, ela é falsa por causa disso. Resposta correta para nós, nossa letra A de aprovado. Considere as seguintes afirmativas sobre o risco de crédito. 1, 2 e 3. Quando tem 1, 2 e 3, a primeira coisa que a gente faz é ler a pergunta, não é isso? É isso mesmo, né? Está correto o que se afirma em. Então, o que está correto sobre o risco de crédito, né? O crédito é o C de calote, né? É você ter emprestado dinheiro para alguém e essa pessoa, quando vai te pagar os juros, vai te pagar o total, ela não te paga, ela te dá um calote, né? Beleza, esse é o risco de crédito. Então, 1, as agências de rating são responsáveis por classificar as empresas por meio de notas de risco divulgadas no mercado em geral. Verdade, né? Essas agências de rating, esse rating aqui é a nota que a gente dá. E essas notas, elas podem ir de uma nota 10 até a nota 0. Sério, mas eu nunca vi dessa forma. Talvez você deve ter visto assim, ó. AAA, AA, aí triplo B, aí você vê o BB, depois você viu o B, depois triplo C. Você deve ter visto dessa maneira. Como é isso? Triplo A, nota 10, 9, 8, 7. BB para baixo é uma criança, né? Então BB para baixo vira 6, 5, 4. Por que eu tô falando isso? Porque daqui para cima a gente diz que a empresa ou o país tem grau de investimento, o investment grade, grau de investimento, né? São empresas mais seguras. E para baixo, eles não têm grau de investimento e são empresas mais perigosas, tudo mais, né? E essa continuação, você for ver, vai virar aqui duplo C, C e depois D. Porque, ó, aqui tem o 4, 3, 2, 1. E o 0? Zero não existe, né? A empresa nem apareceu aí, né? Pum, já quebrou. D de default, né? De empresa quebrada. Mas é assim que a gente dá as notas, aí cada um vai ter a sua maneirazinha bonitinha. Às vezes são letras maiores, né? A maiúsculo, A minúsculo, aí eles vão cada um fazer. Mas aí a lógica é essa aqui sempre, tá? Beleza, então a primeira é verdadeira, então a letra C não pode, não tem A1, né? 2. Mede a probabilidade do emissor em não honrar seus compromissos com relação ao capital de terceiros. Verdade, capital de terceiros é o empréstimo, né? Tanto parcialmente quanto integralmente. Verdade, né? Pode ser os juros, né? Ou pode ser o todo, né? Então, ó, tem que te pagar os juros e eu não tô te pagando juros, já é um risco de calote, eu não tô te pagando, né? Então, não pagou, calote, beleza. Então, pode ser parcialmente, né? Os juros, por exemplo, ó, como total integral. Então, isso aqui tá tudo certo. Então, não pode ser apenas A1. Legal, A1 é a do, a B ou a D, né? E 3, o aumento do rating, ou seja, o aumento do risco, não é o aumento do risco.
Aumentar o rate é aumentar a tua nota. Isso é aumentar o rate. De, por exemplo, você tem nota 7, você ser triplo B, e você ir para A, você aumentou a nota. Então você diminuiu o risco, e não aumentou. Afeta negativamente o preço do título no mercado secundário. É tudo ao contrário. O aumento do rate, né, afeta positivamente, porque se eu sou um melhor pagador, as pessoas vão querer comprar o título e vão aceitar pagar mais caro. É o que a gente chama de pagar com ágio, né? Agora, a redução do rate, aí sim, aumenta o risco e afetaria negativamente o preço do título, porque ninguém vai querer comprar, porque as pessoas acham que vai dar calote, aumenta a probabilidade. Então essa terceira aqui, ela é falsa, né? Então a resposta correta para nós é a nossa letra B, B de Brasil. Opa, parou. Vamos dar uma descansada, vamos pegar aquela aguinha, pegar aquele café. Hora do intervalo aqui agora. Então, enquanto todo descansa as cordas vocais aí para as próximas questões, eu quero que tu deixe o like aqui no vídeo, te inscreva no nosso canal, comente aqui também caso tenha ficado alguma dúvida de vocês. Se você fez a prova, eu quero que tu escreva aqui se caíram questões parecidas com essa que você está vendo aqui com a gente, beleza? Antes de voltar, não esquece de ajudar a gente bastante aqui, comentando, trazendo bastante conteúdo aqui para quem está vendo esse vídeo, beleza? Toro, vai lá que a galera já está preparada para a próxima parte da aula. Questão Analista Legislativo e Economia ALES 2018, Fundação Carlos Chagas. Na teoria do portfólio, a fronteira eficiente. O que acontece com a fronteira eficiente, né? Lá em 1950 surgiu um cara chamado Markowitz, né? E ele falou assim: imagina que eu tenho dois ativos, um ativo A e um ativo B. Legal, né? E eu tenho 100 mil reais para investir nesses carinhas aqui. 100 mil reais. Só 100 mil reais, tá? Ok. Só que os ativos, ele tem um risco, um retorno que eu tenho, que eu imagino, e eu tenho um risco também calculado. O retorno, eu pego o retorno do passado, né? O retorno esperado, eu faço as projeções de retorno, eu faço retornos. Legal, né? Para cada um deles. E o risco, eu pego a volatilidade. Pego a volatilidade, calculo o desvio padrão deles ali e eu tenho a volatilidade dele. Maravilha. O que acontece se eu colocar 100 mil reais nesse ativo aqui? Vai sobrar o quê? Zero para esse aqui. Então eu tenho todo o retorno do A, esperado, e eu tenho o risco do A. Beleza. Agora, se eu botar 100 mil reais aqui no B, eu vou ter zero no A. Eu tenho todo o retorno do B, né? E todo o risco do B. Maravilha. Agora, o que acontece se em vez de eu fazer isso, eu coloco um pedacinho em cada um? Eu coloco 10 mil reais aqui no A e 90 mil reais no B. Um detalhe que quando a gente adiciona dois ativos, a gente começa a ter o benefício da diversificação. Por quê? Imagina que você tem todo um supermercado só. Tá? Você tem dois supermercados, A e B. Se botar todo no mesmo supermercado A, o que pode acontecer no supermercado? Pode vir uma fraude, ele pode quebrar. E o que acontece? Todas as compras que iriam naquele supermercado A iriam para o supermercado B. E você perdeu todo o seu patrimônio. Né? Agora, se você comprasse metade no A e metade no B, se acontece uma coisa ruim no A, o B começa a aumentar o faturamento. Então, você começa a ter o benefício da diversificação, porque você continua tendo o mesmo faturamento, mas você diminui o risco. Então, a gente não calcula apenas o risco de cada um. A gente, além de calcular o risco do A e o risco B, a gente calcula o risco do benefício dessa diversificação. E aí surgiu uma fórmula chamada desvio padrão de dois ativos na carteira. Né? Então, é o risco de carteiras. Então, tem este benefício. É uma fórmula, né, que Markowitz fez. Qual que foi a grande sacada? A grande sacada é que quando ele começou a plotar, ou seja, desenhar todas as combinações de 0 e 100, 1,99, 2,98, né? Ou seja, botar 1.000 de dinheiro, o que bota de um dinheiro bota do outro, né? Então ele começa a fazer tudo isso. Surgiu um gráfico, que é exatamente assim. Ó. O que é esse gráfico? Esse gráfico ele demonstra o retorno nesse eixo aqui que eu fiz em azul, ó. E ele demonstra o risco nesse outro eixo aqui, o risco, risk. Ele fez exatamente isso. Então, e esse gráficozinho aqui, que eu fiz em vermelho e verde, tá? O que aconteceu? Ele faz o seguinte situação, são todas as combinações. Vai ter um ponto que ele vai ter assim de combinação, que vai ficar bem aqui no X, ó. Eu vou fazer em X, tá? Ó, vou fazer em X. Vai fazer um ponto que vai ficar ali, que eu boto tanto de dinheiro no A e no B, vai dar exatamente esse retorno aqui. Vai ter outro que vai dar aqui, vai dar aqui, vai dar aqui, vai dar aqui, só que vai começar a fazer uma curva. Percebeu que faz isso aqui? Ele vai... Chega um momento que eu vou aumentando o risco e vai diminuindo o retorno. Vai diminuindo o retorno. E se eu fizer o contrário, eu vou diminuindo o risco e vou aumentando o retorno. Até o momento que eu vou pegar esse cara aqui, eu vou continuar aumentando o risco e aumentando o retorno. Que faz sentido.
O ponto em amarelo faz sentido, o ponto em bordô não faz sentido. E existem combinações nessa carteira que acontece exatamente isso. E foi esse gráfico que foi chamado de fronteira eficiente. Por quê? Porque ele falou bem o seguinte, ó. Eu vou desenhar agora em azul, ó. Toda essa ponta em azul, a gente vai chamar de fronteira eficiente. Que são os pontos onde faz sentido eu aumentar o risco, porque aumenta o retorno. E toda a parte em bordô não faz sentido. Então, tudo que está abaixo da linha azul, eu não quero. É ineficiente. Tudo que está acima da linha azul, eu não consigo montar, né? Porque eu botei já todo o meu dinheiro. Então, a parte azul, ela é o nível de melhor risco-retorno dessa carteira. Eu quero aumentar o risco, vou aumentar o retorno. Eu quero diminuir o risco, vou diminuir o retorno. Até chegar um ponto aqui, ó, que é o ponto de corte, que é o menor risco dessa carteira, para o menor retorno aceitável. Essa linha azul é chamada de fronteira eficiente. Tá? Então, letra A. É calculada apenas para carteiras compostas de títulos de renda fixa? Não, né? Ele começou com títulos de renda variável. Depois teve a evolução da fronteira de Markowitz, que foi a adição, ó, houve uma adição, né? Do ativo livre de risco, que aí essa adição, né, essa composição total foi chamada de quê? De CML, a Capital Market Line, tá? E aí depois, né, porque ele utiliza aqui risco, o desvio padrão, ele utiliza o desvio padrão. Depois, quando eles trocaram o risco, eles trocaram o desvio padrão, né, para o risco chamado beta, houve uma mudança de CML para SML, a Security Market Line. Então, são evoluções desses estudos que surgiram desde Markowitz, né? B, representa o conjunto de portfólios que oferece os mais elevados retornos a cada nível de risco. Exatamente, ó, mais elevado retorno para cada nível de risco. Tá certinho, né? Letra C, resolve o problema da decisão. Eis que o mesmo ponto da fronteira será o ponto ótimo para todos os investidores. Não. Qual que é a mudança dessa linha azul? Existem investidores que são mais conservadores, existem investidores que são mais arrojados. Quem é mais conservador vai ficar mais próximo do ponto verde. Quem é arrojado vai querer ficar mais longe desse ponto verde, né? Na linha azul. Então não é ótimo para todos os investidores, será o ponto ótimo. Não. Vai ter vários pontos. Vários pontos, né? Então, porque não vai ser aqui o mesmo ponto. Serão vários pontos. E aí é onde está o grande erro dessa frase aqui, né? Então, equivocado aqui. E a nossa letra D, né? Vamos só apagar a caixinha dourada aqui para não invadir, né? Determinar que devem ser escolhidas quaisquer carteiras que fiquem abaixo da curva da fronteira. Não, abaixo é ineficiente. O que está abaixo eu não quero. Acima eu quero, né? Que é um benefício. Claro que isso aqui é a teoria, né? E na vida prática você faz o cálculo, né, da fronteira eficiente, você vai perceber que quando pode ter cálculos de retorno de ativos que podem estar acima dessa fronteira eficiente, você vai dizer, opa, esse ativo está barato, está abaixo, ele pode dizer esse ativo está caro através da SML e da CML, né? Mas não, abaixo eu não quero, abaixo inferno, ruim, para cima, céu, é o que eu quero. Então, lembre-se sempre disso aqui. Então, abaixo eu não quero, quer dizer que os ativos estão caros, né? Então, resposta para nós, nossa letra B, B de Brasil. O retorno de um fundo de investimento nos últimos 12 meses foi de 17%. Nesse mesmo período, a taxa livre de risco rendeu 6%, o retorno do mercado foi de 15% e beta do fundo foi de 1,3%. Pode-se então afirmar que o alfa gerado pelo fundo nesse período foi de quanto? O que é o alfa? O alfa é o quanto a mais eu estou ganhando baseado no retorno que eu vou exigir. Certo? Exatamente. Porque este fundo ele tem um risco. Qual o risco? 1,3. Esse é o risco. Então eu vou fazer um cálculo, que eu vou fazer o meu retorno que eu estou exigindo. Eu vou exigir um retorno baseado no risco do ativo. Só que qual que é o risco do ativo? O ativo que eu vou, esse retorno vai ser sempre assim. É a parte sem risco, mais a parte com risco dele. Maravilha. Isso é o que eu vou exigir. Não quer dizer que vai dar esse retorno. E aí eu vou ver se valeu ou não valeu a pena. Este valeu ou não valeu a pena é o alfa. É o quanto a mais eu ganhei baseado no mínimo que eu exigia para correr esse risco. O mínimo. E quem que é a parte sem risco? É a taxa livre de risco. Cadê aqui, ó? Tá aqui, ó. Rendeu 6, ó. 6%. E como é que eu calculo essa parte com risco? Essa parte com risco, a gente vai utilizar o quê? O CAPM.
Sério? Claro, a gente vai usar o CAPM. Como é que eu calculo o CAPM? O CAPM ele faz o seguinte, ele pega o risco chamado beta do ativo, que é o risco sistêmico daquele ativo, e multiplica por uma coisa que a gente chama de prêmio do mercado. Meu Deus do céu! Mas não deram o prêmio do mercado, deram apenas o retorno do mercado. Qual que é a diferença? A diferença é o seguinte, olha só. Eu tenho aqui um gráfico. E aqui eu tenho o risco beta. E aqui eu tenho o retorno, o hatch. Nossa senhora, que loucura. Só que o mercado, ele tem beta 1, não é verdade isso? O Ibovespa, qual que é o beta do Ibovespa? O Ibovespa é o próprio mercado. Se o Ibovespa é o próprio mercado, o Ibovespa tem um beta 1. E qual que é o retorno do Ibovespa? Retorno do mercado foi de 15%. Meu Deus do céu, que legal. Rendeu aqui. Rendeu 15. Rendeu 15, maravilhoso aqui. Vamos botar aqui, ó. Pegar uma outra corzinha aqui, o verdinho aqui, ó. Deu 15, exatamente aqui, 15%. Ok. Só que tem um detalhe. Qual que é o detalhe? O Ibovespa, para ganhar 15, ele correu 1 de risco, porque ele é o próprio mercado, ele é o sistema. Só que todo mundo, não importa quem seja, retorno é sem risco, mais com risco. E qual que é a parte sem risco? A parte de sem risco, nesse caso aqui, é esse cara aqui, ó, que está rendendo 6%. Tá vendo? Tô vendo. Então, na verdade, para correr 1 de risco, eu não ganhei 15. Eu ganhei a diferença. Eu ganhei, na verdade, 9. 9. Esse é o prêmio do mercado. Esse é o prêmio. Para correr 1 de risco, eu ganhei 9. A pergunta é: se eu corresse 2 de risco, eu já ia ganhar 18. Porque para 1 de risco eu ganho mais 9. Se eu correr 2 de risco, eu ganho 18. Se eu correr 3 de risco, eu tenho que ganhar 27 como total, mais a taxa livre de risco. Então é assim que a gente começa a analisar. Então esta parte aqui, ó, que é o beta vezes o prêmio de mercado, é porque quanto maior o risco, maior o retorno. Mas não é o retorno como um todo, é o retorno pelo prêmio de mercado. E é isso que a gente está fazendo aqui. Exatamente. Então qual que é o prêmio de mercado neste cálculo? 15 menos os 6, que são os 9. Então, para cada 1 de risco, eu tenho que ganhar 9. Mas esse fundo corre 1 de risco? Não. Ele corre, sabe quanto? 1,3. 1,3. Então, aqui eu tenho o meu prêmio deste fundo do risco. O prêmio deste fundo tem que ser 1,3 vezes 9, mais os 6. E esse vai ser o retorno que eu vou exigir para comprar este fundo. E vi quanto deu. Então, agora eu vou trazer meu HP. Ó. Vem cá, olha só que maravilha, né? Então, o que aconteceu? Eu tenho 1,3 Enter 9 vezes. Então, a parte do risco do fundo, eu tinha que ganhar, só pela parte do risco, 11,70. Como todo ativo eu tenho que ganhar pelo menos a parte sem risco, eu tenho que ganhar mais os 6. Então, o total, esse cara tem que ganhar 11,7, 6 mais, eu tenho que ganhar 17,7. É isso que eu tenho que ganhar, 17,7. Foi quanto eu ganhei? Isso que eu vou exigir para aplicar nesse fundo. Eu ganhei 17,7? Não, eu ganhei 17. Ou seja, eu ganhei menos do que eu exigi. Quer dizer que não valeu a pena correr aquele risco baseado no risco sistêmico. Valia mais a pena ter aplicado no índice Bovespa. Porque o índice Bovespa me daria 15 para 1 de risco. O outro deu 17, mas correndo 1,3. Mas então deu mais, mas não compensou, porque os primeiros 6 era sem risco. Então o alfa chamado de alfa de Jensen, que foi essa ideia trazida por Jensen, né? Não por Rafael, né? Ele falou isso aqui: calcula o CAPM e depois vê se o gestor entregou mais ou menos do que era exigido baseado no risco sistêmico. Nesse caso eu exigi 17,70 e ele me entregou no final do ano 17.
E aí com isso eu vou dizer, não valeu a pena, não vale a pena aplicar com esse cara, mesmo entregando retorno, porque ele não entrega o que eu exijo. Então qual foi o alfa do período? Foi menos 0,70, porque ele me entregou menos do que eu deveria. Então o alfa de Jensen, o que ele faz? O alfa de Jensen, vou apagar isso aqui, tudo que a gente já entendeu, né? A fórmula do alfa, cadê o alfa aqui, ó? Vamos pegar aqui o alfa de Jensen, que parece um peixinho, ele faz o quê, né? Ó, a fórmula do alfa é o retorno de verdade, o retorno que ocorreu, menos o retorno requerido, né? Qual o retorno requerido? Pelo CAPM. Pelo CAPM. E o retorno do CAPM é toda aquela forma que a gente fez. Então, é retorno menos CAPM, eu vejo se ele deu positivo ou deu negativo. Resposta correta para nós, aqui é a nossa letra A de aprovado. No caso de falência de uma empresa americana, a ordem de recebimento seria primeiro para os investidores de quê? Então, quando uma empresa quebra, o que acontece? Primeira coisa, se paga dívida. Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Esse é o primeiro caso, né? Vamos lá, né? Para os investidores. Depois, nós pagamos, né, as ações preferenciais. Elas têm preferência. Preferenciais. E por último, a gente paga, né, as ações ordinárias. Ordinárias. Porque são elas que dão direito a voto. Elas não têm preferência nenhuma em relação a isso. Então, aqui no Brasil é assim, ó, PN, ON e as dívidas, debêntures e tudo mais. Dentro das dívidas nós temos essas classificações, né? Quais classificações? Ah, garantia real, garantia flutuante, né? A quirografária subordinada, tem uma ordem. Mas esta é a ordemzinha aqui. Ok, só que nos Estados Unidos, como é que a gente chama dívida? A dívida é como estoque? Não, dívida se chama bonds. Então a gente vai achar as bonds, as primeiras. Ó, legal. Depois, o que é a segunda? Preferenciais é common stocks ou preferred stocks? Ó, common, você vai perceber que tem ON. E preferred quer dizer o quê? De preferencial. Então depois a gente vai pagar as preferenciais. Porque as common stocks são as ações ON, né? Então aqui, ó, tá aqui invertido aqui, né? Então primeiro a gente paga as bonds, depois as preferred stocks, depois as common stocks. Stocks quer dizer ações. Então a resposta correta para nós é a nossa letra D de Dinamarca. Com base no Capital Asset Price Model, CAPM, a empresa A possui custo de capital próprio estimado em 15% ao ano e a empresa B em 12% ao ano. Considerando tanto o retorno do ativo livre de risco quanto o prêmio pelo risco de mercado de 5% ao ano, o coeficiente beta das empresas A e B, respectivamente, são... Então, olha só o que estamos dando aqui, nos dando a alternativa. 1,25 e 1, 13 e 2,40, 1,5 e 1,20 e 2 e 1,40. Ó, a primeira coisa que a gente tem que identificar é, a gente não precisa calcular os dois. Não precisa. Por quê? Porque todas as alternativas, né, elas são diferentes. Ó, se eu descobrir que a empresa A tem ali um coeficiente beta de 1,25, não pode ser nem a B, nem a C, nem a D. Se eu souber que é 3, não pode ser nem a A, nem a C, nem a D. Se eu souber que é 1,5, não é nem a A, na B, nem a D. E se eu souber que é 2, não é nem a A, na B e a C. Entendeu? Então eu não preciso calcular tudo. Então eu vou calcular apenas um deles para a gente mostrar isso e chegar nessa resposta, tá? O que diz o modelo CAPM? O modelo CAPM é para você descobrir qual que é a rentabilidade que você precisa ter para compensar o risco sistêmico que você está adicionando naquela pela risco sistêmico daquela empresa, né? Como assim, Toro? É o seguinte, aí nós sempre fala assim, ó, o retorno que eu tenho que ter, ele tem que ser condizente a alguma coisa chamada risco? Sim, é isso aqui. Então é isso que eu vou ver. Eu vou dizer assim, ó, eu exijo um retorno XYZ para correr este risco sistêmico desta empresa, esse beta que a gente está falando. É isso que está fazendo o CAPM. E como é que faz essa fórmula? Fala o seguinte, ó, que o retorno desta empresa, o I, ele tem que ser exatamente o quê? Há uma parte que a gente chama sem risco, né? Porque sempre a gente parte dessa premissa, né? Se a taxa livre de risco no Brasil é 10%, tu não vai querer ganhar 8%, né? Sabendo que a taxa sem risco é 10? É verdade. Então você vai sempre querer ganhar a parte sem risco e adicionar mais a parte com risco. E é isso que a gente tem que calcular. Esse carinha aqui, ó, para chegar aí. Qual que é este risco? Porque é isso que eles nos deram. Beleza, Toro, já tô entendendo essa parada. Mas pelo que eu me lembro, a fórmula não era assim. A lógica é,
A fórmula ainda a gente não chegou nela, porque existem vários modelos, né? Um dos modelos é o tal do APT, que aí ele faz múltiplos betas e tudo mais, e cada risco ele vai somando e tudo mais. Nesse aqui vai ser um risco só, que é o risco beta da empresa, o quanto a empresa ela tem de sensibilidade quando vem um fato sistêmico. E aí se compara isso, né, com a bolsa de valores, que tem beta 1 e tudo mais. Beleza? Então tá bom. Então vamos fazer isso aqui agora, entender agora, né, como que é essa fórmula em si. A gente chama esse I aqui como o retorno da empresa. Na verdade, é isso que eu quero descobrir. Mas nos deram aqui, ó, que o custo, ó, de capital próprio é de 15% ao ano. O que quer dizer isso? Que o retorno da empresa é de 15% ao ano. É isso que significa o custo de capital próprio? Sim. Por quê? Porque quando a empresa quiser captar dinheiro através de sócios, os sócios estão dizendo que querem ganhar quanto? 15%. Essa é a ideia. Meu Deus, agora fez mais sentido. Então agora eu vou botar aqui, ó. Ó, eu tenho esses 15% aqui que é esse retorno. Beleza. Quanto que é essa parte sem risco? Nos deram aqui a parte sem risco, falaram, ó, que tanto o ativo livre de risco quanto o prêmio, olha o que eu tô falando, prêmio pelo risco de mercado são quanto? 5% ao ano. Então eu sei que essa parte sem risco é de 5%. Beleza, ó, então eu já sei que esta parte com risco tem que render quanto? Tem que render 10%. Como assim, Toro, tem que render 10? Porque olha só, se o total tem que dar 15, a parte sem risco tem que ser 5, quanto que teria que ser o vermelho? Teria que ser o vermelho ao total 10%. Não dá os 15? Dá 15, exatamente, Toro. 5 sem risco e 10 sem a parte com risco. Meu Deus do céu. E aí, quanto que tá rendendo ali o prêmio pelo risco? Tá rendendo 5. E agora você vai entender o que são esses 5 aqui, tá? Porque a fórmula em si, ela é o seguinte, ó. Ele é o beta da companhia multiplicado pelo que a gente chama de prêmio de mercado. Toro, de novo, eu lembro que eu vi essa fórmula e não era assim não. O que você viu na fórmula é o seguinte, eu vou botar aqui uma flechinha aqui só para a gente falar o que aparece nas fórmulas, que é o beta multiplicado pelo retorno do mercado menos o que? A taxa livre de risco. E como a gente escreve em inglês isso aqui, é risk-free. A gente chama isso de RF, do ativo livre de risco. Esse é o cara aqui que você vê na fórmula. Verdade? Verdade. Mas olha que eu vou botar aqui, ó, essa parte em azul, ó. Esta parte azul é a mesma coisa que isso aqui. Retorno de mercado menos renda fixa, menos o ativo livre de risco, né, o risk-free, né? O que acontece? Ele é o prêmio de mercado. E eu vou te mostrar agora por que isso acontece. Olha só. Tá vendo esse gráfico que eu vou fazer aqui? Tô vendo, Toro. Ó, eu vou botar aqui no cantinho o tal do beta. O que é o beta? É o risco sistêmico. Ok. E aqui eu vou botar o retorno. Beleza. O que acontece? Todos os investimentos eles têm que render acima do ativo livre de risco, que aqui no nosso caso é 5. Ó. Tá vendo aqui? Ó, 5. Todo mundo tem que render acima dessa piscininha aqui que eu estou fazendo em amarelo. Beleza. Então, quanto mais para a direita, que eu fiz essa seta vermelha para cá, maior o risco. Verdade? Verdade. Então, nós temos um cara chamado Ibovespa, por exemplo, aqui no Brasil, tá? Em cada país tem ali algum índice, né, do mercado de ação e tudo mais, do mercado lá daquele país. Então, aqui este índice de mercado, ele tem um beta igual a 1. Tá vendo? Sim. Então, o índice Bovespa, nesse nosso caso aqui, ele pode render abaixo de 5? Na prática, ele pode acontecer. Mas você analisando inicialmente, você diz, não tem que render menos. Por quê? Se eu estou adicionando risco, eu tenho que ganhar pelo menos os 5 mais essa parte pelo risco que eu corri. Porque se eu não tomar risco, eu vou começar nesse roxinho aqui. Então, o que acaba acontecendo? A fórmula, ela faz assim, ó. Ela é uma reta, que você vai subindo com o teu bonequinho, que quanto mais risco você for tomar, mais retorno você quer ganhar. Esse é o nosso carinha. E no caso do Ibovespa, ele tem esta partezinha aqui que eu vou fazer em azul, ó, que é esta barrinha aqui. Tá vendo que essa barrinha eu comecei ali exatamente em cima desse chão douradinho? Sim. Esta partezinha aqui, ó, em azul, você está ganhando por ter adicionado 1 de risco sistêmico. O que o problema está nos dizendo é que este prêmio do mercado, ele está valendo nesse exato momento 5. Tá vendo? Tô vendo, olha só e tudo mais. Como o risco o ativo livre de risco é 5, o Ibovespa tinha que estar ganhando quanto? 1 vezes 5 do azul,
mais 5 do prêmio sem risco, aqui tudo mais, né? Então a gente está falando ali que o Ibovespa tinha que vai render 10. 10, exatamente 10. Claro que ele vai dar, depois que você investe, ele vai dar 10, pode dar mais, pode dar menos, mas para ter compensado o risco, né, sistêmico e tudo mais do Ibovespa, você teria que ter ganho 10 naquele ano com uma taxa de risco de 5. Agora, o que faz esta fórmula? Esta fórmula aqui, que você vê nos problemas e tudo mais, ele fala o seguinte, ó, o retorno do mercado é quanto? No que a gente chegou à conclusão aqui do Ibovespa, é de 10. Tá vendo que 10? Sim. Quanto que é o ativo livre de risco? É 5. Ou seja, o prêmio de mercado, ele é de 5. Então, o que você quer descobrir é quanto que você está ganhando por correr 1 de risco. Porque depois você multiplica pelo beta, aqui, ó, das empresas. E quer dizer o seguinte, ó, é um beta igual a 1, eu tenho que ganhar 5 pelo prêmio. É um beta igual a 2, eu tenho que ganhar 10 pelo risco que eu estou correndo. É um beta igual a 3, 3 vezes 5, eu tenho que ganhar 15. Mais a parte sem risco. É isso que está acontecendo. Só que esse problema que nos deu aqui, né? O que aconteceu? Ele já nos deu o prêmio de mercado. Ele já nos deu o prêmio. Ele diz o prêmio de mercado para correr 1 de risco, porque esse é o prêmio de pelo risco de mercado, pelo, ó, prêmio pelo risco. O que quer dizer pelo risco? Estou ganhando um prêmio de 5 para correr o risco de mercado. Qual que é o risco de mercado? 1. Esse é o carinha. Então, eles já nos deram o PM. Então, agora, eu consigo chegar na nossa formulazinha e fazer o cálculo. Ó, como a gente já falou aqui, 15 igual a 5, igual o quê? Eu preciso descobrir esse tal de beta, ó. Beta. Quanto que é o beta? É o que eu quero descobrir. Quanto que é o meu PM? O meu PM aqui, ó, é de 5. E aí, eu tenho 5 aqui, né? 5, ó, igual a 15, né? Então, o que eu quero mostrar para você? Que eu poderia já ter trabalhado 5 para o outro lado, para chegar nos 10 e tudo mais, porque quando a gente começa a botar variáveis, começa a ter essa parte algébrica, muitos têm dificuldade nessa parte algébrica, não é verdade? É verdade. Então, o que a gente mostrou foi que o B vezes o 5 tinha que chegar a quanto? A 10. Porque quando eu tenho isso aqui, eu posso trocar de lado e mudar de sinal, né? Esse número não estava positivo, sim. Então, ele tem que ficar negativo. Então, na verdade, o que a gente tem é que 5 vezes o valor beta, né? É 5 vezes o valor beta, ó, o valor beta, ele tem que ser exatamente igual a 10. É isso. Porque a soma do sem risco mais com risco tem que dar 15. Então, a diferença tem que ser 10. Então, quando eu tenho um número multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Então, basta eu botar aqui o número 5 dividindo, ó. Posso tirar o 5 daqui, que vai dar exatamente o número igual a 2. Ó, porque 2 vezes o número 5 vai dar os 10 que eu queria buscar. É isso que a gente está fazendo aqui. Nossa senhora, é isso? Exato. Então, como eu descobri agora que o beta da ação A é 2, quer dizer que não pode ser a letra A, nem a B e nem a C. Então, por causa disso aqui, é 2. Touro, calcula o B também, que eu quero ver, né? Tô pagando, né? Quero ver tu calcular. Então tá bom, olha só. Vou apagar esses caras aqui, ó, e vamos fazer agora para a empresa B, beleza? Então vamos lá, mesma lógica e tudo mais que nós temos aqui, ó, e bonitinho. Quanto que tá rendendo lá na empresa B? A empresa B tá rendendo aqui os seus 12, né? Tá aqui, ó, empresa B, é 12% ao ano. Então, é 12, a mesma coisa. Qual que é a parte sem risco? A parte sem risco é 5, mais o beta da empresa, que é o que eu quero descobrir, e é multiplicado pelo prêmio de mercado, que o prêmio de mercado ele é 5. Ó, pronto. Quando eu tenho que fazer o somatório de 5 mais essa parte vermelha, tem que dar 12. Ou seja, 5 vezes o beta da empresa, né? Perceba que ficou exatamente a mesma estrutura, né? Porque é o beta, é o prêmio que eu quero descobrir agora, né? Ele tem que ser igual a quanto? A 7. A 7, porque 5 passa para o outro lado, 12 menos 5 dá 7. Quando eu divido, passo esse 5 para o outro lado dividindo, né? Você está multiplicando, está dividindo. Eu passo para o outro lado dividindo, eu tenho que beta é igual a quanto? 1,40. E faz sentido, né? Qual que faz sentido? Que quando eu tenho mais risco sistêmico, eu tenho que ganhar mais. Quando eu tenho menos risco sistêmico, eu tenho que ganhar menos, né? Ele está demonstrando que quando a empresa A quer ganhar 15, tem mais risco sistêmico. A empresa B eu vou ganhar 12, eu tenho menos risco sistêmico por essa fórmula aí do CAPM. Com isso, a resposta correta para nós é a nossa letra D, D de Dinamarca.
investidor possui as seguintes aplicações. Então ele botou um ativo LFT, 300 mil reais e vence 450 dias, né? LTN, 150 mil reais e vai vencer em 600 dias. Uma NTNF, 80 mil reais e vai vencer em 250 dias, né? Então é isso que ele botou. Então, 3 ativos aqui e tudo mais na carteirinha deles, né? Recentemente, o especialista em investimentos deste cliente participou de uma reunião da sua instituição financeira que acreditam que a inflação tende a aumentar bastante pelos próximos meses. Com base nessa expectativa e dentre as alternativas abaixo, este profissional deveria recomendar ao investidor fazer o quê? Então, o que acontece, né, quando a gente tem uma previsão, né, de uma alta da inflação? O governo, né, através, né, do seu Banco Central, ele fala o seguinte, ó, temos que dar uma tirada de dinheiro da mão da população. Como assim? É o seguinte, o Conselho Monetário Nacional, ele tem a meta de definir o IPCA. Qual que é a meta que ele tem de IPCA? Beleza? Que é a inflação. Aí ele vai lá e conversa lá com o cara do Banco Central, porque o presidente do Banco Central faz parte do Conselho Monetário Nacional. E ele fala assim, olha só, tá ruim, a inflação tá subindo. O que quer dizer inflação? Os preços estão subindo, os preços estão subindo. E por que os preços estão subindo? Um dos motivos que se tem é, imagine que nós temos aqui, ó, duas caixinhas, e nós temos dois dinheiros. Quanto valeria cada caixinha? Um dinheirinho. Bacana, ok. Mas o que aconteceria se do nada surgisse mais 2 dinheiros? O que a gente tem que pegar? Nós pegamos todo o dinheiro que tem na economia e nós temos que encaixar nessas caixinhas. Então essas caixinhas iriam dobrar de preço. Se ela estivesse valendo R$1, ia passar a valer 2, porque tem o dobro de dinheiro. Então o governo, através do Banco Central, né, ele vai fazer o quê? Ele tem nas suas políticas monetárias como tirar dinheiro da economia, destruir este dinheiro. De qual maneira? Uma delas é aumentando a taxa de redesconto, ou seja, aumentando o custo do dinheiro das instituições financeiras de pegar empréstimo com o Banco Central. A outra é aumentando o compulsório, tirando dinheiro dos bancos compulsoriamente, quando alguém bota um dinheirinho numa conta corrente, parte desse dinheiro tem que ir compulsoriamente no Banco Central. Mas a outra maneira é subindo a taxa de juros. Subindo a taxa de juros? Exatamente. Por que o governo faz isso? Porque é o seguinte, se a taxa de juros tivesse 1% ao ano, 1%, você se incentivaria mais ou menos para comprar um imóvel financiado? Muito mais, porque é muito barato pagar só 1% ao ano. E se tivesse 30% ao ano? Meu Deus do céu, muito caro, eu não vou comprar. Se você não compra, o que acontece? Os preços não tendem a subir, porque a inflação é quando tem muita gente comprando ou quando os objetos deixam de existir. Uma empresa produzia carros, deixa de produzir carro, tem menos carros no mercado, os preços dos carros tendem a subir, oferta e demanda. Então o Banco Central ele tem como utilizar uma política monetária para segurar a inflação, aumentando a taxa de juros. E quando a gente tem um aumento da taxa de juros, todos os títulos pré-fixados deixam de ser bons e passam a ser ruins naquele momento. Por quê? Porque você estava ganhando, por exemplo, 10%. 10%. Beleza? Maravilha lá. Aí o governo aumentou a taxa de juros para 15%. 15%. O que acontece? Você está ganhando apenas 10%. E agora está rendendo 15%. Então, você não ganha os 15%, você ganha os 10%. O teu título na tua mão, por ele ser um pré-fixado, que ele não vai aumentar de rentabilidade, passa a ser ruim. Então, quando você tentar vender ele para alguém, você vai ter um deságio. Porque você tem uma coisa rendendo 10 e o governo tem a mesma coisa negociando a 15. A 15 é muito melhor você comprar direto do governo do que comprar de você. Alguém comprar do governo comprar de você. Então você tem que dar um desconto tão grande para você poder competir com essa mesma taxa. Então todos os títulos pré-fixados eles passam a ter um deságio, passam a se desvalorizar. Então, o que seria o mais correto disso é você começar a se desfazer dos títulos pré-fixados e comprar títulos mais pós-fixados. Porque o pós-fixado ele vai render todo dia a taxa de juros do dia. Então, ele vai acumulando carinho. Você não sabe o quanto vai ter amanhã. Vai ver qual é a taxa de hoje. Está maior? Ganha mais. Está menor? Ganha menos. Mas você ganha todos os dias. Então, os pós-fixados se beneficiam com o aumento da taxa de juros.
Os pré-fixados se beneficiam muito com a queda da taxa de juros, porque você vai ganhar 10, por exemplo, em vez do governo, de repente, estar agora trabalhando com a taxa de juros de 3, você está ganhando 10, mesmo o governo emitindo os títulos a 3. Então, o seu título ganhou muito valor. Então, a gente percebeu aqui, ó, que na nossa carteira, ó, LFT é um título pós. Então, ele aqui é bônus. LTN é um título pré-fixado, porque o Tsão aqui, ó, veio antes. O T vem antes. Esse T vem depois, ó. O T é o último que vem na LFT. Na LFT o Tsão vem por último, então é um pós-fixado. Na LTN o Tsão veio antes, então ele é um pré. Então o título que vai ter problema. E a NTNF é o F de fixo, ou seja, um pré-fixado. Qual que é a diferença da LTN para a NTNF? É que a NTNF paga cupom semestral. A LTN paga tudo no final, como se fosse um cheque sem nada, tudo no final. Então esses dois títulos vão ter problemas. Então o mais correto, isso, olha só, a gente está imaginando que o governo vai aumentar as taxas de juros, né? Porque estamos prevendo uma inflação mais alta. E aí, com isso, é importante você se desfazer desses pré-fixados e ter mais títulos pós-fixados. Então, tem alguma alternativa desse tipo de você vender os títulos pré-fixados e comprar mais pós-fixados? Vamos ver. Ó, vender a NTNF e comprar a LFT e LTN. Você não vai comprar LTN, né? Por quê? Porque ele é um pré-fixado, então está eliminado, né? B, vender LFT e comprar LTN e NTNF. Tudo errado, né? Vender LFT é pós, é bom. Comprar LTN, não, vai ser ruim, você vai ficar trancado. Letra C, vender LTN e NTNF. É bom. E comprar LFT. Pô, tá tudo certo. Você compra mais LFT, que é pós-fixado, e você vende os seus prés para você não ter este prejuízo aí no meio da carteira, né? Então, verdade. E letra D, manter a carteira como está. Não vai manter a carteira como está, né? Então aqui está equivocado, não vai manter a carteira. Então a resposta correta para nós é a nossa letra C, C de coração. E aí, pessoal, chegamos ao final aqui do módulo 2, um dos módulos mais difíceis do CFP. Você deve ter usado bastante essa calculadora aqui para resolver algumas questões, mas tenho certeza que com o método que a gente traz aqui e a forma que o Toro explica, ficou muito mais fácil. Quero que tu comente aqui se tu já tinha visto questões resolvidas dessa forma aqui por outra pessoa na internet, beleza? Então, deixa o like aqui no vídeo, comenta bastante aqui também as tuas dúvidas que a gente vai sanar todas, se inscreve no nosso canal, manda esse vídeo para os seus colegas que estejam estudando para o CFP também, porque ele vai ajudar muita gente a ser aprovado. E outra, esse não é o único vídeo que a gente tem sobre o CFP. Aqui no nosso canal tem vários outros vídeos. Então, não perde, até o próximo vídeo e a gente se vê lá. Um abraço, galera!